Aula de Matemática Ensino Médio, CETI, Centro Educacional de Tempo Integral, do deputado Pinheiro Machado, estagiário Edvaldo Cardoso de Araújo. O tema de nossa aula de hoje é a aplicação do conceito e logaritmo decimal. Exemplos. Letra A. O log de 25 na base 5 é o expoente x da potência de base 5, tal que 5 elevado a x é igual a 25. É só pegar esse logaritmo de 25 na base 5 e igualar a x. E aí escrevemos, aplicando o logaritmo 5 elevado a x é igual a 25, como está escrito aqui na frente. Então, 5 elevado a x igual a 25. Essa equação aqui é uma equação exponencial. Fatoramos o 25 pelos números primos, ficando 25. 5 vezes 5 é 25. Portanto, logo, a forma fatorada de 25 é 5 quadrado. Como as bases estão iguais, pela propriedade, igualamos o expoente. Então, ficamos com x igual a 2. Assim, o logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. Na letra B, o log de 1 sobre 32 na base 2 é o expoente x da potência de base 2, tal que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 32. 32 fatorado é 2 elevado a 5. Como está para igualar as bases, invertemos o que está na denominador, vira numerador, do numerador vira denominador. Nesse caso, 2 elevado a 5 está aqui, vai para cima, porém o sinal do expoente vai trocado, ficando menos 5. Logo, o 32, após ele ir para o numerador, fica 32 na menos 1. Como 32 fatorado é 2 elevado a 5, isso? Aí 2 elevado a 5 vezes o menos 1, fica 2 elevado a menos 5. Aí, como as bases estão iguais, pela propriedade igualamos o expoente. Logo, fica x igual a menos 5. Assim, o logaritmo de 1 sobre 32 na base 2 é igual a 5. Na letra C, o logaritmo de 1 na base 3 é o expoente x da potência de base 3, tal que 3 elevado a x é igual a 1. Então, 3 elevado a x é igual a 1. 3 elevado a x é igual a 1. O 1 pode ser escrito como 3 elevado a 0. Portanto, as bases estão iguais. Como as bases estão iguais, igualamos os expoentes, x igual a 0. Logo, assim, o logaritmo de 1 sobre... Aliás, o logaritmo de 1 na base 3 é igual a 0. Na letra D, o logaritmo da raiz quinta de 7 ao quadrado na base 7 é o expoente x da potência de base 7, tal que 7 elevado a x é igual a raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, vamos escrever a raiz quinta de 7 ao quadrado em forma de potência. Para escrever em forma de potência, o que está na sombra é o 2, vai para o sol, o que está no sol é o índice, que é o 5, desce para o denominador. Ok? Ficando então agora com as bases iguais. Então, logo igualamos o expoente. X igual a 2 quintos. Assim, o logaritmo da raiz quinta de 7 ao quadrado na base 7 é igual a 2 quintos. 2 sobre 5. Notas. 1. A existência e a unicidade de log de A na base B são garantidas pelas condições A maior do que 0 e B maior do que 0 e B diferente de 1. Ou seja, se alguma dessas restrições não for obedecida, não estará garantida a existência ou a unicidade do logaritmo. Por exemplo, de acordo com a definição, o logaritmo de menos 4 na base 2 deveria ser um único número x, tal que 2 elevado a x é igual a menos 4, o que é impossível, pois qualquer potência de base positiva é positiva. Logaritmo de 2 na base 1 deveria ser um único número x, tal que 1 elevado a x é igual a 2, o que é impossível, pois qualquer potência de base 1 é igual a 1. Logaritmo de 1 na base 1 deveria ser um único número x, tal que 1 elevado a x é igual a 1. Porém, existem infinitos valores de x que satisfaz essa igualdade. Pois o x sendo qualquer valor, com a base é igual a 1, sempre vai dar 1. 2. É importante observar a escrita, ligação entre o logaritmo e a função exponencial. Por exemplo,
o cálculo de um logaritmo recai na resolução de uma equação exponencial, mas adiante no estudo da função logarítmica, vamos detalhar melhor essa relação. Logaritmo decimal. O sucesso do sistema de logaritmos após sua publicação em 1614 foi imediato. Um dos administradores mais entusiasmáticos desse sistema foi o matemático inglês Jeremy Bridges, 1561-1630, nascimento e morte, em que uma visita a Nepean em 1615 surgiu o uso da base 10 como padrão para os logaritmos. Nepean disse que já havia pensado nisso e pediu ao colega que levasse a ideia adiante, pois ele já estava sem forças para essa tarefa. Nepean morreu em 1617. Atendendo ao pedido de Nepean, Bridges criou a primeira tabela de logaritmos de base 10, conhecidos como logaritmos decimais. Chama-se logaritmo decimal aquele cuja base é 10. Indica-se o logaritmo decimal de um número A simplesmente por log de A. A base 10 fica subentendida, ou seja, quando tem log de A é porque a base 10 está subentendida, a base 10 está aqui escondida. Exemplos: letra A, representamos log de 100 na base 10 simplesmente por log de 100. Log de 100, quando não tem a base, é porque a base é 10. Então, log de 100 é o expoente x da potência da base 10, tal que 10 elevado a x igual a 100. Então, 10 elevado a x é igual a 100. Fatoramos o 100, 100 fatorado é 10 ao quadrado. 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado. Portanto, se as bases são iguais, igualamos o expoente, x é igual a 2. Assim, concluímos que o log de 100 na base 10 é igual a 2. Quando não tem a base aqui, ou seja, a base fica subentendido que é 10. Quando não aparece é porque é base 10, ok? Toda vez que não tiver aqui a base, porque a base é 10. Observe que a base 10 fica subentendida. O log de A na base 10. A base 10 fica subentendida, portanto, log de 100, nesse caso a base é 10, que é igual a 2. Log de 100 a base 10 é igual a 2. Pois 10 ao quadrado é igual a 100. Letra B. O logaritmo decimal é um dos mais utilizados nas ciências, como na sismologia, conforme ilustra a situação a seguir. Suponha que um pequeno dado seja solto sobre a superfície terrestre. O impacto da sua queda libera energia e fará a superfície vibrar levemente. Se o dado for substituído por um tijolo, a energia liberada fará vibrar mais intensamente essa superfície. Imagine agora que um cubo maciço de granito com 2 km de aresta seja solto de uma altura de 280 km. A energia liberada será equivalente a 200 trilhões de kWh. Essa foi a medida da energia liberada pelo terremoto ocorrido em São Francisco, Califórnia, em 1906. Mais violento ainda foi o terremoto que arrasou Lisboa em 1755, liberando energia equivalente a 350 trilhões de kWh. A intensidade de um terremoto pode ser medida pela escala Richter, criada pelo sismólogo estadunidense Charles Francis Richter, 1900 e 1985, data de nascimento e morte. Nessa escala, a intensidade de um terremoto em função da energia é liberada pelo terremoto em kWh. É dada por a intensidade igual a 2/3 do log de E sobre E0, em que E0 igual a 7 vezes 10 elevado a menos 3 kWh, e o logaritmo é decimal, isto é, tem base 10. Veja, base é 10.
Aqui a vista da cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, após terremoto de 1906. Aqui ó, John Warrington, terremoto de Lisboa, 1755, litografia, essa imagem. Então, obrigado por assistir mais uma aula. Qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários, pergunte lá no grupo do WhatsApp ou ainda vocês podem perguntar pelo PV, ok?